A gente volta com as últimas informações sobre a guerra na Ucrânia. Você tem acompanhado aqui conosco que a tensão aumentou nas últimas semanas. Hoje, o presidente russo Vladimir Putin decretou lei marcial, ou seja, lei de guerra, nos 4 territórios ucranianos que foram anexados pela Rússia. Um desses territórios é Kherson, que passou a conviver com fluxo intenso de pessoas. Milhares de pessoas começaram a deixar a região de Kherson hoje. A retirada é uma ação da Rússia, que pediu aos civis que saíssem por causa da contraofensiva ucraniana. As pessoas estão atravessando para o outro lado do rio Dnipro e de lá são levadas para o território russo. A meta é retirar cerca de 60 mil pessoas de Kherson nos próximos 6 dias. Kherson é uma das regiões anexadas pela Rússia no mês passado e que agora está sob regime de lei marcial, juntamente com Luhansk, Donetsk e Zaporísia. Em um pronunciamento ao Conselho de Segurança, Putin disse que a lei marcial ajudará na estabilidade econômica, industrial e de produção em prol da Rússia. A lei marcial é normalmente aplicada em momentos de conflitos armados e permite a mudança da lei civil por uma lei militar e também a troca dos dirigentes dos postos de comando por pessoal militar. Putin também assinou uma lei que restringe a livre circulação de pessoas em 6 regiões russas próximas à fronteira com a Ucrânia e 2 territórios ucranianos anexados anteriormente por Moscou, Crimeia e Sebastopol. O governo ucraniano afirmou que as medidas russas são uma tentativa de legalizar o saque de propriedade ucraniana. A aplicação da lei marcial nesses territórios anexados aí pela Rússia segue sendo assunto por aqui e quem nos ajuda a entender melhor esse novo movimento na guerra é o comentarista Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Na prática, o que essa lei marcial aí significa e o que o presidente Vladimir Putin quer com a medida? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Na verdade, o que o presidente Putin argumenta é o seguinte: essas regiões já estavam sob lei marcial oriunda da Ucrânia, ou seja, a Ucrânia já havia estabelecido a lei marcial. Ao tomar esses territórios, anexá-los e considerá-los como território russo, ele agora, então, ele pretende estender a mesma lei marcial que tinha origem na Ucrânia, mas agora ela terá origem russa. Então, o que ele está fazendo nesse momento, Paulo? Ele levou essa questão da lei marcial para o Conselho de Segurança da Rússia, dizendo que ele está impondo a lei marcial nesses territórios, e vai levar também para a Duma, que é o parlamento russo. Então, com isso, ele pede naturalmente a aprovação disso, e com isso, então, ele vai ter o que ele argumenta que é uma lei marcial, mas agora sob controle da Rússia para, sobre esses territórios, nesses territórios. Qual é, então, a intenção da lei marcial? A lei marcial, como todos sabemos, ela suspende direitos fundamentais, como liberdade de opinião, reunião, associação, e facilita o controle pela tropa ocupante. No caso, agora, a Rússia, que considera esses territórios como russos e não mais como ucranianos. Agora, professor, eu imagino, que uma negociação de paz fique, claro, cada vez mais distante, né? Pois é, exatamente. Esse realmente é um desafio. Inclusive, houve algumas declarações no passado, até recente, de autoridades russas dizendo que estavam abertas a uma negociação, mas uma negociação nesse momento, ainda que a gente possa vislumbrar essa possibilidade, ela seria apenas para legitimar uma situação já existente, como diriam os franceses, un fait accompli, quer dizer, um fato consumado, que você tem pouca coisa ou pouca margem de manobra, apesar das pequenas vitórias pontuais que a Ucrânia tem tido em alguns territórios. Eu não vejo uma mudança muito substancial de status quo nesse momento. Ok, professor, obrigado. Vou só lembrar aqui, então, as regiões tomadas, pela Rússia, Luhansk, Donetsk, Kherson, que a gente falou bastante aqui, e aqui a Crimeia, que já tinha sido tomada, e Zaporísia também. E agora a Ucrânia está tentando retomar parte de Kherson, justamente os conflitos são naquela região. Bem lembrado. Professor, obrigado. A gente volta a se falar amanhã. Até amanhã.